CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos iniciando mais um dia de trabalho em nossa casa, estudando o Livro dos Médiuns. Então vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e iniciar os nossos estudos. Terminando o Livro dos Médiuns, estudaremos o céu e o inferno. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Esquecimento do passado. Item 11. Inutilmente se faz a objeção ao esquecimento do passado, como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse e de qualquer forma ficaria humilhado diante das pessoas com que tivesse ofendido. Muito interessante, né? A gente meditar. Por que a gente esquece do passado? Querido Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudar a doutrina espírita. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu amparo, para que tudo transcorra em clima de paz, de harmonia, em nossa casa de amor. E em Teu nome, Jesus, chamamos em nosso auxílio o nosso querido Altivo Panfiro, diretor da nossa casa, bem como a coluna de espíritos que nos sustenta nessa casa de amor. O nosso patrono, enfim, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, acima de tudo em nome do amor de Deus, nosso Pai, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. O patrono do livro O Evangelho é Jesus mesmo. Do céu e inferno é o professor José Jorge. Eu lembrei do professor José Jorge. Mas se ele quiser ser o patrono também do livro, né? O Evangelho, pode ser. Então vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo 9, Casas Mal Assombradas. Item é o item 132 e pergunta número 8. Lugares mal assombrados. Os espíritos retornam preferentemente para os túmulos? Antes de fazer essa pergunta, esse trecho aqui do Evangelho que a gente leu, eu queria só reler de novo. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. E se reconhecesse nessas pessoas, enfim. Então é muito comum a gente nascer com as mesmas pessoas, no mesmo meio. E se a gente fez mal a alguém, e esse alguém nos perdoou, e é mais elevado, ele vai. Mas se não, a gente vem junto.
até resolver o problema que nós mesmos causamos. Aí vamos para a pergunta aqui do Livro dos Médiuns. É que ele falou nascer no mesmo lugar. Ele perguntou: os espíritos retornam preferentemente para os túmulos onde repousam seus corpos? A pessoa morreu, toda hora ela vai lá ver onde está o corpo enterrado? O que vocês acham? Você, o flamenguista? Por que não? Explique e justifique. Mas o mundo do espírito é aqui, o mundo espiritual está aqui, a gente está um influenciando o outro. Mas nem todo mundo trabalha, tem espírito que está na rua, tem espírito que está na casa dos outros, obsediando. O mundo dos espíritos, vou para lá, não é para lá, é aqui. Então os espíritos estão aqui, eles vão lá de vez em quando olhar o corpo, como é que está? Acredita que não. Você ia ver teu corpo lá, morreu, vou ver como é que está meu corpo. Ia? Será que você ia aguentar lá o mau cheiro, o podridão? Você foi ver alguma vez, procurar saber a roupa que você usou há 10 anos atrás? Não? Onde é que está o shortinho que você usou quando tinha 6 aninhos? Então é isso, a gente tem que começar a pensar assim. O corpo físico é uma roupa de carne e osso. Da mesma maneira que você não lembra do chinelo que você usou o ano retrasado, é o mesmo chinelo? É mesmo? Não. Há 5 anos atrás é o mesmo chinelo? Não dá porque gastou, né? Então, mesmo que você não se preocupa com o chinelo que já jogou fora, o sapato, o vestido, seja lá o que for, o corpo de carne é uma roupa, o espírito vê isso. Eu estou aqui, ele vê assim, eu estou aqui. Como nós estamos falando com um corpo físico, tirou o corpo, eu continuo sendo eu. O que ele vai ver lá no túmulo? Podridão? Não tem nada. Vê tudo, os vermes andando no rosto, comendo tudo. Então vamos ver a resposta aqui. O corpo era apenas uma vestimenta. Eles não se apegam mais ao envoltório que os fez sofrer, tanto quanto o prisioneiro às suas correntes. A lembrança das pessoas que lhes foram caras é a única coisa a que dão valor. Não estão nem aí. Fazer o que lá? A lembrança das pessoas que lhes foram caras. Até mesmo os espíritos que estão por aí, soltos na rua, fazendo o que não deve. Não querem mais saber daquilo. Aquilo foi causa de sofrimento, de dor. Não quer mais saber. Não significa nada. Significa enquanto o corpo está animado de vida. Morreu, vai para o monturo. E se pegar o corpo e queimar? Depois vai pegar as cinzas, vai jogar no mar. Outros jogam no jardim. Vai ver o quê? Cadê o corpo? Está entendendo? Dizem que no dia da ressurreição, né, há uma crença que no juízo final você vai voltar com o mesmo corpo e ser julgado. Mesmo corpo. Então eu queria saber como é que vão arrumar o corpo que jogou as cinzas no mar, que os peixes comeram. E que o homem já comeu peixe. E que o homem já morreu também. Estão vendo essas crenças absurdas? Pois é. Então o corpo é uma vestimenta que foi usada e não serve mais para usar. Vamos lá. Carlos, você teria coragem de usar uma camisa daquela ali? Não. É a mesma coisa. Não vai usar mais uma coisa podre, uma coisa velha, uma coisa não feia, já de... Né? Não vai mais. Né? Eu acho que ele não tem outra roupa em casa não, pô.
E só vem com essa camisa todo dia, o ano inteiro. Não tem. Não muda, não. Pois é. As preces que se fazem sobre os túmulos são mais agradáveis e os atraem mais do que em outros lugares? O que você acha? Esqueci teu nome toda hora. Luciana. Ir no túmulo rezar. Tua mãe morreu? Tua avó morreu? Tua avó morreu. Você reza pela sua avó? Quando lembra, né? De vez em quando. Tudo bem. O que a sua avó está viva ou está morta? Está viva. Está viva sem o corpo. Muito bem. O que agrada mais a sua avó? Você ir no túmulo lá onde ela está enterrada e orar lá? O que é melhor? Ou rezar aqui ou em casa? Acha que é aqui. E você, o vascaíno, onde é que é? É lá ou aqui? Hein, Marcelo? Onde é que é? Tua avó morreu, Marcelo? Tua mãe morreu? Teu pai morreu? Tá, aí você vai rezar para o seu pai. Onde é que é melhor? Onde que ele vai se sentir melhor? Você rezando lá no cemitério ou na tua casa? Minha casa. Tua casa? Por quê? Porque lá eu um local de tristeza ali, o corpo está lá foi falado anterior, né? Pois é isso mesmo, não tem nada lá. Ele não está lá. A resposta anterior explicou isso já. Ele está junto daqueles que se afinizam, que ele gosta, que pensam nele, que ele pensa. E para pensar não preciso lá. Eu posso botar uma rosa aqui e falar, essa rosa é para você. Não posso fazer isso? A rosa é para você, Lourdinha, botar aqui. Qual a diferença de eu botar aqui? E se eu fosse botar lá no túmulo? Ela iria? Iria ou não iria? Vocês estão em dúvida? Ela iria sim, porque o que atrai é o pensamento, é o sentimento. Então uma pessoa que vai no túmulo orar, o espírito vai lá. Não por causa do lugar ou por causa da data. Eu acho que a outra pergunta vai falar da data, que é dia de finados, o dia dos mortos. Não por isso, vai pelas pessoas que lá vão pensando nele. E como as pessoas ainda se referem ao corpo, elas vão lá. Então, se eu pegar a rosa hoje e quiser ir lá no túmulo onde está minha mãe, onde está minha esposa, está no mesmo lugar, e fizer uma prece, levar uma flor, como se faz, né, as pessoas aí no comum, esses espíritos irão até lá, porque é o meu pensamento. Agora, se vai por causa do meu pensamento que está chamando, por causa do meu sentimento, eles vão onde eu estiver. Então, eu não preciso ir lá. Eu posso fazer tudo isso aqui, na minha casa, onde eu estiver. Entenderam? Entenderam bem? Então vamos lá, vamos continuar. As preces que se fazem sobre os túmulos são mais agradáveis e os atraem mais do que em outros lugares? Resposta. A prece é uma evocação que atrai os espíritos, bem o sabeis. A prece tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e mais sincera ela for. Ora, diante de um túmulo venerado, sempre se está mais recolhido e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho de afeição que se dá ao espírito e a que ele é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora ao fixar sua atenção do que sobre o espírito. Entenderam? Foi tudo isso que eu falei. É o pensamento, é o sentimento. E eu vou guardar os objetos do espírito, a roupa, não vou dar nada, o sapato, tudo que pertenceu ao espírito, eu vou ficar guardando. É
É importante isso para o espírito? Ele vai ficar preocupado com isso? O que vocês acham? Não, aquilo foi roupa. Aquilo é mais por aquele que guarda do que por aquele que deixou a vida terrena. Então a gente pode guardar um objeto como lembrança, uma relíquia qualquer, mas não é esse objeto que traz o espírito para junto de mim, sim um sentimento que eu tenho pela lembrança daquele objeto. Então, eu guardo aqui a aliancinha da Lourdinha. Está aqui. É o meu carinho, o meu amor por ela que atrai ela para junto de mim, não o simples fato de estar. Se fosse estar por estar, aliás, nem colocaria, né? Se colocou aqui é porque tem um sentimento. Então é esse sentimento que une, não o objeto em si. Entenderam? É. Pode ser também. Pode ser. Espíritos apegados à matéria, que não querem largar. A maioria vai vendo que aquilo não tem mais. Mas tem espírito apegado mesmo. Tem espírito apegado. Teve um que enterrou o carro. Deve estar dentro do carro até hoje, né? Deve estar dentro. É absurdo, né? Vamos ver quanto tempo que ele vai ficar no carro. Se ele ficar preso no carro até o carro se desmanchar, coitado dele, né? Coitado dele. É isso aí. Então vamos lá. Então a prece é o que atrai o espírito. Número 9. De acordo com isso, a crença nos lugares mal assombrados não poderia ser absolutamente falsa? Então, o lugar mal assombrado não existe por causa disso que ele está dizendo aqui? Olha aqui o que ele está falando, ele vai responder, ó. Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, como você falou. Eles podem ser por certos lugares, que parecem eleger como domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que a eles os conduziam. Então, eles podem ir, sim, tem lugar então. O que é assombrado? Vem de assombração. Então chama o espírito de assombração. A assombração está ali, não quer sair dali. O espírito está ali, não quer sair dali. Você entra, ele fica incomodado. Pronto, acaba te expulsando, acaba atrapalhando a vida das pessoas. Quem conhece aí, quem não conhece o lugar mal assombrado? Sempre tem alguém que tem uma história, né? De uma casa que não vende, que não aluga. Quais as circunstâncias que podem conduzi-los a esses lugares? O que leva um espírito para um lugar desse e ficar lá, não sair de lá? Resposta: a simpatia deles por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de comunicar-se com elas. Entretanto, suas intenções nem sempre são tão louváveis. Quando são maus espíritos, eles podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas de quem tinham queixa. A permanência num lugar determinado pode ser também para alguns uma punição que lhes é infligida, principalmente se ali cometeram um crime, a fim de que tenham constantemente este crime diante dos olhos. Pode ser várias as coisas. Lá do céu e inferno tem um que cometeu um crime e que ficou preso 200 anos na casa. Agora também ninguém morava na casa, né? Ele estava lá, ficou lá, enlouquecido, não saía dali. A menina, semana passada, na outra aula, contou a história de que tem um restaurante aqui perto, em Vargem Grande, que aconteceu um crime ali. O marido matou a mulher, um rolo lá.
E isso já tem mais de 30 anos. Ninguém consegue alugar, já tentou várias coisas ali, está sempre fechado, começa e fecha, começa e fecha. Teve um que insistiu, veio uma chuva, acabou com tudo. Depois outro que insistiu, veio um incêndio, acabou com tudo. Podia doar para o SEAP, né? Que aí a gente evocava o espírito, conversava com ele, batia um papo. Então as pessoas sempre têm essas histórias. Ah, você conhece lá. A nova casa? Não. Então, vamos lá. Quais as circunstâncias que podem conduzi-los a esses lugares? A gente já viu aqui agora, não foi essa que a gente viu? Os lugares mal assombrados, número 10, sempre são por antigos moradores desses domicílios? Algumas vezes, mas nem sempre, pois se o antigo morador for um espírito elevado, ele não se apegará mais a esta moradia terrestre, tampouco a seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares não possuem outro motivo senão capricho, a menos que para lá sejam atraídos por sua simpatia algumas pessoas. Tem uma casa aqui também pertinho que nunca aluga, né? Diz que já está há anos, uma branca aqui do lado. Dizem que é mal assombrada. Aqui da frente também, bem em frente, tem um terreno que já está há anos e anos ali parado. Ali foi um terreiro, não sei se de Candomblé ou de Umbanda. Aí fechou. Ninguém consegue alugar, ninguém consegue comprar. Está ali parado. Ah, também, tem muito espírito ligado às coisas. Pois é isso aí. Por aí vai, né? Podem aí fixar-se, tendo em vista proteger uma pessoa ou a sua família? Resposta: certamente, se forem bons espíritos, mas neste caso, nunca manifestam sua presença através de coisas desagradáveis. 11. Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Resposta: é um conto extraído de 1000 fatos que são verdadeiros. Aí inventam, mas até hoje se fala, aqui mesmo se fala, uma mulher de branco que está sempre numa curva da estrada, né? Aí inventam histórias, às vezes tem mesmo um fato e vão criando. Né? Um colega uma vez disse para mim, a gente ia para Cabo Frio e na curva ele disse, olha, essa curva aqui aparece uma mulher de branco aqui de vez em quando. Eu já vi. Ele disse, ele ia afirmando, eu vi, eu parei o carro e ela sumiu. Falei, então tá, você viu, né? Não vou dizer que não viu. A mulher de branco? Mas você viu? Ah, mas aí o pessoal diz que vê e não viu, para botar medo. Tem a mulher do banheiro também?
Correu todo mundo do banheiro. Ah, é comum também a mulher do banheiro? Sei. É isso aí, a imaginação, mas pode ter o espírito ali? Pode. Ah, o espírito tomou uma overdose e morreu no banheiro. Fica por ali mesmo, que de vez em quando vai lá e vê o espírito ali, aí sai correndo, né? Imagina, você está no banheiro, aí a porta faz assim, sozinha. Ou tranca, né? Bum! Será racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? É para ter medo? Hein, Luciano? Não. Não. Os espíritos que assombram certos lugares e ali fazem reduto, procuram muito mais divertir-se às custas da credulidade e da covardia do que fazer mal. Aliás, pensai bem que há espíritos por toda parte, e que em qualquer lugar que estejais, tê-los-eis incessantemente ao vosso lado, mesmo nas casas mais tranquilas. Muitas vezes parecem assombrar certas casas, somente porque ali encontram uma oportunidade para manifestar sua presença. Está bem claro isso? Está bem claro? Sem dúvida, né? Haverá um meio de expulsá-lo? Não quero espírito assombrando a minha casa. Resposta: tem como eu expulsá-lo? Sim, tem. Tem que ter, pô. Tem que ter. Sim, na maioria das vezes o que se faz para isso os atrai em vez de afastá-lo. Querem fazer exorcismo, querem fazer aquelas coisas todas. Sabe por que as pessoas têm medo? Já viu aqueles filmes de exorcismo? Aí botam um boneco, né, que vira a cabeça para trás. Né? Aí fica todo mundo com medo. Medo de escuro, medo de espírito, e não é aquilo. Aquilo é filme de terror. Então o que faz para afastá-lo atrai mais ainda. O melhor meio de expulsar os maus espíritos é atrair os bons. Atrair, portanto, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus desaparecerão. Porque bem e mal são incompatíveis. Sede bons e os tereis bons espíritos ao vosso lado. Faz o culto no lar. Faz o culto no lar. Ora em casa. Vai fazer o bem, que afasta os espíritos. O mal e o bem são incompatíveis. Aí você vai atrair a presença dos bons espíritos e vai substituindo. Eles vão embora. Entenderam? A gente muda o nosso proceder, a nossa maneira de pensar. Vamos mais um pouco. Qual é a pergunta agora? Há, entretanto, pessoas muito boas que são alvos das intrigas dos maus espíritos. É a subperguntada número 13. Resposta: se essas pessoas são realmente boas, isto pode constituir uma prova para exercitar sua paciência e estimulá-las a ser melhores. Mas crede que não são aqueles que falam incessantemente da virtude os que mais as possuem. Aqueles que possuem qualidades reais muitas vezes ignora ou delas não fala. Então o homem virtuoso não fala de si. E tem gente que fala tão bonito e a gente pensa, essa pessoa é virtuosa. Ela falar é uma coisa, em casa, dentro dela, ela é outra coisa. Mas se ela for boa mesmo e mesmo assim vem mau espírito, é para prová-la. E que se deve pensar relativamente à eficácia do exorcismo para expulsar os maus espíritos nos lugares mal assombrados. Você já viu o exorcismo? De padre, de pastor. Pastor adora fazer isso em igreja para chamar atenção. Chama lá um médium daquele, sai Satanás. Agora, será que tem mesmo espírito ali? Eu conheço uma médium que o pastor chamou ela e teve uma cena lá, eles combinaram, teve uma cena, ela deu um tapa no pastor, no rosto do pastor. Aí ela falou assim, o pastor chegou para mim, irmã, bate mais devagar, irmã, doeu.
Então, tem as fantasias, né? As mentiras. Agora, no outro dia eu vi, passaram aí o filme, a pessoa estava incorporada mesmo com o espírito. O pastor não tirou, não. Tiveram que pegar a mulher, levar lá para trás e lá, não sei o que fizeram com ela, porque no palco o espírito não saiu. Agora, afasta espírito. Se ele tiver moralidade, sim, mas eles vão para esses espetáculos porque querem ganhar dinheiro. Fantasioso. Se tiver um espírito ignorante ali, até é afastado. Se tiver lá uma coisa séria. Mas se não, o espírito morre de rir. Não leva a lugar nenhum. Então, para tirar espírito desses lugares, a gente vai chamar um exorcista, vamos chamar um pastor. Primeiro que eles não vão, né? Chamar um padre para ir lá, não vai. Não vai. Então, o que ele está dizendo aqui? O que se deve pensar relativamente à eficácia do exorcismo? Exorcizar, né? Exorcismo. Para expulsar os maus espíritos dos lugares mal assombrados. Tua casa é mal assombrada? Aquele quarto é, sim. Né? Onde está teu irmão? Teu irmão não veio ontem, né? Pois é. E o rapaz saiu melhor daqui? Ficou impressionado? Tem que rezar ele. Botar a cabeça no lugar. Porque se a gente não bota a cabeça no lugar, traz espírito para junto da gente. Então vamos lá. Já vistes muitas vezes este meio de ser eficaz? Não vistes, ao contrário, a algazarra redobrar depois das cerimônias de exorcismo? É que eles se divertem de serem tomados pelo diabo. Aí chega lá o camarada para fazer o exorcismo. Sai, Satanás, com a cruz na mão. Ele morre de rir. Ele diz, eu não sou Satanás, o que esse bobo está querendo? Então, muitas vezes as pessoas ficam obsediadas. Porque não vão. Porque tem que ter uma superioridade. Então como é que a gente faz isso aqui na casa espírita? Aí é diferente, você tem a segurança da casa espírita, você tem guia, você sabe com quem está lidando, você sabe que aquele espírito não é o Satanás, não é o diabo, e você confia nos guias. Então não é a nossa elevação, a elevação deles. E você está se predispondo a trabalhar, eles te ajudam. A gente já foi socorrer algumas pessoas? Foi. O guia da casa disse, pode ir. Aí a gente vai. Eles é que estão à frente, a gente é apenas instrumento. E ninguém sabe disso. Agora, nesses casos aqui, que vão para os holofotes, aí pega os filmes, né? Os filmes. Aí os filmes, a cruz derrete, né? A cruz derrete, pega fogo. Aí o Satanás gira a cabeça, sobe na parede, aí fica todo mundo com medo. Sai subindo igual uma aranha pela parede, fica no teto. Tem umas coisas até engraçadas, né? Tem um filme aí engraçado aí que o coisa ruim sobe na parede e fica lá no teto. Aí as pessoas, a imaginação das pessoas, né, fica impregnada daquilo. Ela pensa que é aquilo mesmo que acontece, não é. Tem que falar no microfone, porque senão fica mudo em casa e as pessoas não entendem. Só dá uma... resume aí e fala. Resumindo, então eu não vejo as pessoas que recebem realmente o benefício das casas espíritas, né, que vêm procurar,
ficar divulgando por aí, como acontece, você vê inclusive na televisão, né? Todos os dias, você pega aí uns 3 canais, que é o cara lá falando, aí eles fazem o que eu me referia, parece o Silvio Santos quando faz são espetáculos pegadinhas que eles fazem, né? Espetáculos então, circenses. O meu filho teve, né, o problema na perna, e ele tinha 4 anos e já estava marcado para amputar a perna. E à época eu fui no Frei Luiz, né? Lá foi feita a operação espiritual. Meu filho está aí hoje com 37 anos, sem, graças a Deus, graças a Deus, né? Isso mesmo. E você não fica divulgando isso, como acontece, bota no poste, traga o teu amor por 3 dias. Você quer ver um trabalho, vamos botar entre aspas, de exorcismo, que a casa faz? O culto no lar, na casa das pessoas. Culto no lar. Então, são trazidos vários espíritos, muitos, centenas deles, que está localizado naquela região ali, não apenas na casa da pessoa, mas na vizinhança. Então o culto no lar, esse culto que a casa vai, como foi na sua casa, como foi na sua, poxa, é um benefício enorme para as pessoas. Fica uma paz, fica diferente. Depois a gente vendo a necessidade, atende novamente o endereço, atende. Então vamos lá. Próxima pergunta. 14, né? Não, nós já vimos aqui a 14. Os espíritos que não comparecem com má intenção também podem manifestar sua presença através do ruído e até tornando-se visíveis, mas nunca fazem barulho incômodo. Frequentemente são espíritos sofredores que podeis aliviar orando por eles. De outras vezes são mesmo os espíritos benévolos que querem vos provar que se encontram junto de vós, ou finalmente espíritos levianos que brincam, como aqueles que perturbam o repouso com algazarra. São quase sempre espíritos que se divertem. O que de melhor se tem a fazer é rir. Eles se cansarão se virem que não conseguem amedrontar nem impacientar. Então, muitas vezes, os fenômenos físicos não são espíritos maus, são espíritos que querem chamar a atenção. Aí acende a luz, apaga, liga a televisão, bate a porta. Aí com oração acaba resolvendo um problema, a oração em casa. A prece sempre é um meio eficaz de manter o equilíbrio, a harmonia dentro do nosso lar. Das explicações acima resulta que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí preferem permanecer, mas nem por isso necessitam manifestar sua presença através de efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser a morada obrigatória ou de predileção de um espírito, mesmo que seja mau, sem que jamais qualquer manifestação ali se produza. Os espíritos se apegam às localidades ou às coisas materiais. Nunca são espíritos superiores, mas se serem superiores, eles podem não ser maus e nenhuma má intenção possuir. São às vezes até comensais, mais úteis do que nocivos, pois se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Então pode ser tudo, né? Pode ser tudo. Eu não vou para o capítulo 10 não, eu vou falar um pouquinho aqui mais. Hoje é dia 10, né? 10 mais 7? 17. Não pode nem pensar. Então esses lugares, chamado mal assombrado, os espíritos que estão ali,
depende muito da natureza deles, pode ser espíritos maus, até espíritos que protegem ali, pegam o fluido da pessoa e querem mostrar para a pessoa que a realidade do mundo espiritual. O fato é que quando isso acontece na nossa casa, que ele tem médium e está sendo chamado a atenção, porque ele precisa de acordar para as verdades, para os seus compromissos com o mundo espiritual. Aí tem essas manifestações. Isso sempre teve, desde que o mundo é mundo, sempre teve e sempre vai ter. Enquanto tiver gente aí ainda distraída da vida, pensando no mal, terão essas manifestações. Então vamos lá, deixa eu ir devagar, para a pessoa em casa ouvir a pergunta da Luciana. Quando você está num cômodo da sua casa, você consegue ver a outra pessoa no outro cômodo? E ver o que está pensando. Então você está num cômodo da casa, a pessoa está no outro cômodo, você consegue ver a pessoa no outro cômodo, aí você está vendo com os olhos da alma, o fenômeno da dupla vista. Aí além disso você vê o que ela está pensando. Aí o pensamento dela não é bom. Aí você quer ajudá-la. Aí você pede um espírito para ajudar. Você está aqui, o que você está perguntando? Pode desligar a televisão. Aí não é o espírito, foi você que com um pensamento que desligou. Pode acontecer. Aí você vai usar o teu fluido, é um desperdício de fluido. Pode um espírito, vendo a sua vontade de desligar um aparelho, ele ir lá e desligar. Pega o teu fluido e desliga. Então tem uma experiência com uma russa chamada Nina Kobaskovsky, que ela botava um objeto dentro de um aquário de vidro, um aquário hermeticamente fechado. Não tem peixinho nem tem água não, né? Um aquário vazio, vidro em cima, embaixo. E ela com as mãos, ela movimentava o objeto, o magnetismo dela. Então ela usa o pensamento, a força do pensamento e mexe. Então há um dispêndio de fluido. Tem gente que tem muita energia que faz isso. Isso pode acontecer. É o mesmo princípio do que se chama de olho gordo, olho grande, olho de seca-pimenteira. A pessoa tem energia, tem um sentimento de inveja daquela pessoa, daquela situação, daquela criança, daquele objeto. A criança pode cair doente, o objeto pode quebrar. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Aí é o magnetismo da pessoa, a força que ela tem. Agora, sempre tem espírito assessorando a gente, sempre tem. Tá? Alguma pergunta a mais? Então, esses lugares existem. Uma vez, para a gente terminar, a gente atendeu o endereço de uma pessoa aqui, e os espíritos eram bem simples. Estavam presos no lugar que era um castelo, fora aqui do Brasil, lá na França, eles estavam presos lá. E já tinham passado mais de 200 anos. E ligada ainda às pessoas que eram os seus amos, seus chefes, né? Eles eram subordinados aos donos do castelo. E guardavam muita mágoa. Muita mágoa. Então vocês vejam. O lugar distante, a pessoa já mora aqui, já morreu, já nasceu, já morreu de novo, já nasceu, e os espíritos estavam lá ainda. Alguns amarrados, que foram amarrados, alguns revoltados. Como não seria esse lugar lá, hein? Nesse castelo?
Devia ser um lugar mal assombrado, um lugar antigo, né? Lugar que se chamaria, não sei onde é que é, sei que é lá na França. Por quê? Porque esses espíritos estavam ali. Não eram maus, mas alguns revoltados e todos presos naquela situação. Então foram libertos centenas deles daquele lugar. Agora imagine um lugar desse, como não está, né? Ou não estava. A gente não sabe nem onde é que é. Então, um endereço que foi colocado, foram ajudados essa família e esses espíritos que ficaram lá presos. Aí lá, com certeza, tinha manifestação. Devia ter barulho, devia ter uma porção de coisa, arrastar corrente, como acontece por aqui. Então vamos fazer a nossa prece. Que Jesus nos ajude a pensar com mais elevação, que Jesus nos ajude a nos libertar do passado de dor, de crueldade, que Jesus nos ajude a nos libertar, soltar as amarras que nos prendem em alguma situação ou lugar que não foi, nem é bom, nem saudável para nós. Nós encarnados e nós desencarnados. Ajuda-nos, Jesus, a sanear o nosso pensamento, o nosso sentimento, a olhar para frente, para o alto e seguir a luz que nos aponta o caminho, a luz que guiou os magos, a mesma luz possa nos guiar para Deus, para o caminho que nos conduz a Deus. Abençoe a nossa casa, Jesus. Obrigado por esta casa que tanto nos esclarece. Obrigado a Allan Kardec, mestre e amigo querido. Obrigado, muito obrigado. E assim nos despedimos com mais conteúdo em nossa mente, com aprendizado, com mais experiência. E que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança, Senhor. Que seja então em nome do altivo, em nome dos diretores da nossa casa, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome, Jesus, em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus.